Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Maílson Feitosa, professor de Física. Estou aqui para falar de Física 3, dando continuidade à nossa última aula. Nessa aula falaremos sobre a parte 2, continuação de potencial elétrico. Então, mas o que é o potencial elétrico? Vocês lembram o que é potencial elétrico da última aula que foi falado? Que na verdade é um potencial que é ligado exatamente a uma carga, né? Ele provém de uma carga inserida no meio, e esse potencial pode ser calculado a determinada distância, sendo que esse potencial pode ser positivo ou negativo, a depender da carga elétrica, ela ser positiva ou ser negativa. Potencial elétrico. Então aqui estão os pontos que iremos abordar. Em nossa aula de hoje. Potencial elétrico criado por um condutor eletrizado, potencial elétrico criado por um condutor esférico eletrizado, capacitância de um condutor esférico, energia potencial eletrostática de um condutor, condutores em equilíbrio eletrostático, indução eletrostática e curiosidade, né, vou trazer para vocês, a blindagem eletrostática. Bem, potencial elétrico criado por um condutor eletrizado. Partículas eletrizadas abandonadas sob influência exclusiva de um campo elétrico, elas movimentam-se espontaneamente entre dois pontos quaisquer, somente se entre eles houver uma diferença de potencial, uma DDP não nula, certo? Então, se você pega uma partícula eletrizada, essa partícula ela pode ser positiva ou ela pode ser o quê? Negativa. Positiva pode ser negativa. Então, as partículas eletrizadas, sendo elas positiva ou negativa, abandonadas sob a influência exclusiva, abandonadas dentro de um campo elétrico, movimentam-se espontaneamente, né? Elas movimentam através de movimento espontâneo entre dois pontos quaisquer, né? Somente se houver uma DDP. Essa DDP aqui, diferença de potencial, é a mesma tensão elétrica. E uma tensão nada mais é do que uma diferença entre dois pontos de um potencial elétrico, né? O ponto A e o ponto B, ou o ponto inicial e o ponto final considerado, correto? Então, esse campo elétrico aqui pode ser produzido através de um capacitor, né? Você pega um capacitor de placas paralelas, sendo elas, digamos, desse lado sendo positiva e desse lado sendo negativa, né? Então, positiva e negativa. Então, as cargas se orientam da positiva para a negativa, né? Então, você insere dentro desse campo elétrico uma carga elétrica, sendo ela positiva ou negativa. Então, ela vai se movimentar de acordo com o sinal da carga. Esse sinal ele vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, ela vai se movimentar de acordo com os processos lá de atração e de repulsão da força elétrica, correto? Então, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Vou fazer um desenho para ficar mais claro. Ó, carga duas placas, positiva, né? Aqui negativa, as placas de um capacitor. Então aqui está o campo elétrico, né? Campo elétrico produzido por essa polarização nas duas placas, né? Placa positiva e placa negativa. Então, se eu colocar aqui dentro, uma carga positiva, por exemplo, aqui dentro uma carga positiva, ela foi abandonada aqui dentro. Ela vai se movimentar em qual sentido? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, né? Porque
carga de sinais opostos se atraem. Ela vai se movimentar espontaneamente para a esquerda, exatamente por conta do seu sinal ser positivo. E se eu colocasse uma carga negativa? Exatamente, você que pensou ao contrário, né? Pensou correto. A carga negativa, ela se movimentaria para a esquerda, ela se movimentaria no sentido das cargas positivas. Exatamente porque carga de mesmo sinal, elas tendem ao quê? Carga de mesmo sinal, elas tendem a se repelir, e sinais contrários elas tendem a se atrair. Então é isso que aconteceria. Tudo bem? Só apagar aqui o quadro aqui rapidamente, para poder dar início aqui. Aqui a gente tem um potencial elétrico criado por um condutor eletrizado. Então aqui a gente tem uma eletrização por contato, né? Então, a gente tem um bastão aqui eletrizado positivamente, ele toca esse material aqui, esse condutor. Ele toca esse condutor aqui, esse material condutor que inicialmente está neutro. Depois desse toque, a gente observa que ocorre uma polarização, né? As cargas ele começa a mandar carga positiva, né? Que ele está eletrizado positivamente, o bastão, começa a mandar essas cargas positivas para o condutor, o material condutor. Então, ele manda essas cargas positivas para o condutor, em consequência, as cargas negativas elas são atraídas pelas positivas. Essas cargas negativas elas estão dentro do próprio condutor, porque o condutor inicialmente ele está neutro. Só que como inicialmente ele está neutro, significa dizer que ele tem iguais quantidades, né, de cargas positivas e negativas. Então as negativas elas são o quê? São atraídas. Elas são atraídas para onde? São atraídas para o bastão. Ó. Então elas vêm aqui, ó. Elas são atraídas para o bastão. Ó. Elas são atraídas para o bastão, que é positivo. Então, como elas são atraídas para o bastão, que é positivo, esse condutor aqui ele passa a ter mais cargas positivas do que negativas. Por isso ele fica eletrizado positivamente. Entendeu? Então ele fica eletrizado positivamente. Ele passa a criar um potencial elétrico em função das cargas que estão aqui na sua superfície. E no caso aqui do bastão, está eletrizado negativamente, elas tendem o quê? Essas cargas elas tendem a se afastar. E nesse afastamento delas, elas tendem o quê? A aumentar o potencial nessa região e a diminuir o potencial nessa região aqui. Então, de onde elas saem, elas aumentam o potencial. Para onde elas vão, elas estão diminuindo o seu potencial, né? Devido às cargas negativas. Então, resulta em um corpo eletrizado negativamente, igual está aqui. Tudo bem até aqui? Vou apagar aqui. Potencial elétrico criado por um condutor eletrizado. A DDP, diferença de potencial entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático, é sempre nula. Então, o potencial interno é igual ao potencial externo. DDP entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre nula. Mas essa DDP que eu estou me referindo aqui, essa diferença de potencial, que também é o mesmo potencial, aqui está interno, aqui está externo, mas esse externo aqui, ó, até aqui abrir um parêntese, aqui é na superfície, viu? Porque passando da superfície já passa a ter outro potencial. Esse aqui externo que está se referindo à superfície. Interno é o que está dentro da superfície. Externo é o que está na periferia da superfície. É o que eu vou mostrar mais à frente. Então, quando ela está interno e quando está na superfície, o potencial é o mesmo. Ó, então, a DDP, entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático, é sempre nula. Então, se o condutor estiver
em equilíbrio eletrostático. E quando é que ele está em equilíbrio eletrostático? Quando as cargas fluem de um lado para outro e se anulam, né? O potencial que você tem de um lado, de um condutor que inicialmente era neutro e se polarizou, ele passa a ser o mesmo potencial que ele vai ter do outro, na outra polaridade. Então, potenciais em módulo iguais, né? Mas que com sinais opostos se anula. Então, o potencial é nulo. Então, essas cargas começam a se mover até um ponto em que elas não conseguem mais se mover. Elas fluem, elas começam a se movimentar até o momento que elas param. No momento que elas param, a gente diz que o corpo atingiu o equilíbrio eletrostático. E nesse equilíbrio eletrostático, a gente pode afirmar categoricamente que o corpo atingiu o equilíbrio eletrostático. E neste caso, o potencial interno vai ser igual ao potencial da superfície. Todos os pontos internos vai ser igual ao potencial da superfície. Vai ser potencial elétrico criado por um condutor esférico eletrizado. Ó, é o que eu estava falando ainda há pouco. Então, todos os pontos aqui, ó, todos os pontos internos aqui, quando o corpo está em equilíbrio eletrostático, até pontos aqui da periferia aqui, ó, até ponto aqui da superfície, ó, ó, ó. E assim por diante, todos os pontos da superfície aqui, quando o corpo está em equilíbrio eletrostático, vai apresentar o mesmo potencial de qualquer ponto aqui interno. Esses que eu marquei aqui interno. E nesse caso vai ser quanto esse potencial? Esse potencial vai ser quanto? Esse potencial vai ser o mesmo, mas ele não vai ser nulo, viu? É importante observar o slide anterior. Então, a diferença entre esses dois pontos é que sempre vai ser nula. Ó. A diferença de DDP entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre nula, mas eles não são nulos, viu? É isso que eu quero deixar bem enfatizado para vocês. Que embora... Vou botar pontos aqui, né? Deixa eu apagar aqui novamente. Ó, vou colocar pontos aqui. Vamos colocar um ponto aqui. Aqui um ponto 1. Aqui ponto 2. E aqui, bem aqui na superfície, um ponto 3. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando o corpo atingir o equilíbrio eletrostático, o potencial em 1 vai ser igual ao potencial em 2, que vai ser igual ao potencial em 3. Entendeu? Mas esses potenciais, eles não são nulos, eles são o quê? Diferente de zero. Agora, a diferença de potencial, a DDP, que é a mesma tensão elétrica, que é simbolizado pela letra U, a DDP entre eles, a DDP nada mais é do que um menos o outro, né? Então, se eu pegar V1 menos V3, ou V3 menos V1, tanto faz, se é independente, vai ser quanto? 0 volts. Vai ser quanto? 0 volts. Então, se está 0 volts, significa dizer que o corpo atingiu o equilíbrio eletrostático. Então, quando o corpo atinge o equilíbrio eletrostático, a diferença de potencial entre os pontos quaisquer internos e até na superfície é o que? A diferença de potencial vai ser nula. Mas esses pontos eles não têm DDP nula. Aqui tem um DDP, vamos colocar números. Aqui, digamos, fosse 10 volts e aqui menos 10. Então 10 menos 10 dá quanto? Dá zero. Eu acabei de colocar aqui. Acabei de colocar, dá zero. 0 volts. Então seria isso. Tudo bem? Então aqui está a equação para calcular o potencial externo. Ó, potencial externo, que é quando vai aqui do centro do condutor em equilíbrio, quando vai aqui do centro do condutor esférico, né, até um ponto aqui externo. Ó. Então essa distância aqui, a gente diz que é D. Então o potencial externo vai ser K, que multiplica carga, dividido pela distância.
Pronto. Então, com essa equação aqui, a gente consegue calcular o potencial externo. Então, o ponto potencial, quando está em pontos internos, como 1, 2 e até mesmo na superfície 3, ele é calculado com essa equação aqui, ó. K vezes a carga divide o Rzinho, que é essa distância aqui do raio, né? Que é do centro da esfera até qualquer um desses pontos da periferia. Então, o potencial vai ser o mesmo. Independente se esse aqui está aqui, se está aqui, se está aqui. Se for interno da superfície, vai ser o mesmo. Tudo bem? Prossigamos aqui. Potencial elétrico criado por um condutor esférico eletrizado. Os gráficos aqui. Olha como é que se apresenta os gráficos. Então, esse primeiro gráfico aqui, que você está vendo aí na sua tela, é o gráfico do potencial para uma carga positiva vezes a distância. Potencial para uma carga positiva, potencial para uma carga positiva, eletrizado, né? Potencial do condutor eletrizado para carga positiva, pela distância. Então, é um gráfico de potencial versus distância. Então, observa aqui, ó, daqui do centro até qualquer desses pontos aqui da periferia, da superfície, dessa esfera, o potencial é o quê? É o mesmo, ó, é o gráfico constante. E a partir desse ponto da periferia para pontos externos, o potencial ele vai o quê? Para uma carga positiva. Ele vai decaindo, né? Ele vai decaindo, ó. Ele vai decaindo. Ele vai decaindo. Isso aqui dá para você lembrar daquela última aula que tivemos, né? Naquela última aula que tivemos, quando falamos lá de potencial gerado por uma carga positiva e potencial gerado por uma carga negativa. E quando a carga é negativa? Ó, no mesmo sentido, ó, aqui dentro, até na superfície da esfera, condutor esférico, o potencial é o mesmo, é constante, ó. Só que aqui é negativo, né? Observe que está abaixo da origem dos eixos, tanto para y como para x, ó, negativo. E à medida que a distância vai aumentando, o potencial vai o quê? Vai se aproximando de zero. E como é que é um número negativo, né? Quanto mais se aproxima de zero, maior o número é. Então, para o potencial, para a carga negativa, quanto o potencial produzido para a carga negativa, quanto maior a distância, quanto mais se afasta do centro da esfera, maior vai ser o potencial, porque mais se aproxima de zero. Olha aí. Então, esse aqui é o potencial gerado por uma carga negativa. Tudo bem? Vamos avançar. Capacitância. A capacitância fornece uma indicação da capacidade do condutor de armazenar cargas elétricas, né? Então, a capacitância nada mais é do que a capacidade que um condutor tem de armazenar cargas, ó. Então tá aqui, ó, a capacidade do condutor de armazenar cargas. Então, a capacitância de um condutor depende de suas características geométricas, ó. Isso aqui é importante, ó. Forma e dimensão. E do meio em que se encontra. As três coisas que dependem a capacitância de um condutor. Tudo bem? Então, a capacitância de um condutor ela depende de suas características geométricas, formas e dimensão, e do meio em que se encontra. Se é o vácuo, se é o ar, se é outro tipo de meio, né? Se é óleo,
vai depender do meio. Então, a equação da capacitância é essa aqui. Capacitância igual a carga dividido pelo potencial. Então, aqui é capacitância. Capacitância. Ela nada mais é do que a carga elétrica, né? Dividido pelo seu potencial. Pelo seu potencial elétrico. Correto? E a unidade de medida dela qual é? E a unidade de medida dela é o Faraday. O Fzinho. E um Faraday é exatamente o que? É 1 Coulomb por 1 volt. Então essa é a unidade de medida da capacitância Faraday. Que é 1 Coulomb por 1 volt. Capacitância de um condutor esférico. Como é que a gente calcula a capacitância de um condutor esférico? A capacitância de um condutor esférico, ela pode ser dada também em função dessa equação aqui. R por K. O R é o raio do condutor esférico, e o K é exatamente a constante eletrostática. Que é quanto mesmo? Aproximadamente, né? 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro quadrado dividido por C ao quadrado. Então aqui o raio dado em metros, né? E aqui a capacitância. Dada em Faraday. Então a capacitância ela depende do raio e depende da constante eletrostática. Então a gente tem aqui 3 figuras aqui, A, B e C, 3 condutores esféricos. Digamos que eles estejam inseridos no mesmo meio, né? Então o condutor que terá maior capacitância será o condutor com maior raio, que nesse caso será o A. O A é o maior e o C é o menor. Então o A é 3 vezes maior que o C e o B é 2 vezes maior do que o C. Então essa é a relação. Prossigamos aqui. Então, energia potencial eletrostática de um condutor. Está aqui a equação, ó. Energia potencial é igual. Energia potencial igual a Q vezes V dividido por 2. Mas o que é essa energia potencial? Bem, no exemplo anterior que eu citei lá para vocês, no exemplo anterior que eu citei lá para vocês, que eu citei o exemplo exatamente do capacitor de placas paralelas, né, que eu disse que eu inseria lá dentro uma carga elétrica, até fiz o desenho lá atrás. Essa carga elétrica ela se movimenta dentro desse capacitor.
Mas para que ocorra essa movimentação dentro do capacitor, ela tem que ter energia, né? Tem que ter energia associada a essa carga elétrica para que ela se mova dentro desse capacitor. Caso contrário, ela não se moverá. Então, a partir do momento que ela se move, que ela passa a se mover aqui dentro, o que acontece? No momento que ela passa a se mover aqui dentro, ela passa a adquirir energia cinética. Mas para que ela tenha energia cinética, ela tem que ter outra energia antes, chamada de energia potencial. Não é isso? Quando a gente solta um corpo, né? Uma esfera, por exemplo, no ar, aí ela cai. Solta a esfera de 1 metro, ela cai. Eu expliquei para vocês lá em física que a gente tem energia potencial também, só que lá a energia potencial gravitacional, que se converte em energia cinética. Não é isso? E no nosso caso aqui, a gente vai ter energia potencial, só que energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Então, lá no caso do corpo lá que caía, essa energia potencial gravitacional, ela dependia da massa, da gravidade e da altura, né? mgh era o produto. E aqui vai depender exatamente da carga e do potencial, que é como a gente vai ver aqui. Correto? Então, você converte energia potencial elétrica em energia cinética. Daí, a gente pode observar o movimento, daí se dá o movimento dessa carga dentro desse capacitor. Tudo bem? Então, energia potencial, olha a equação. Carga elétrica, carga elétrica, potencial elétrico, carga elétrica, unidade Coulomb, potencial elétrico, unidade volts. Então, essa equação aqui, ela sai de onde? Exatamente desse gráfico aqui. A relação do potencial pela carga elétrica. Então, a gente tem o potencial, ele vai crescendo, né? O potencial tende a ser maior quanto maior com essa carga elétrica. Olha aí. Então, a energia potencial é dada através desse gráfico aqui, que é representado por essa curva aqui, essa reta crescente, né? Então, tudo que está abaixo dessa reta crescente aqui, delimitado entre 0 e Q, né? Tudo que está aqui abaixo aqui é energia potencial. Então, calculando essa área aqui, ó, calculando essa área aqui, calculando essa área aqui, calculando essa área aqui, estamos calculando também o quê? A energia potencial. Então, essa área aqui dessa figura aqui, então, essa área aqui, a área do triângulo, que é a área do triângulo, né? Observe que isso aqui é um triângulo. A área do triângulo, então, essa área do triângulo, ela vai ser o quê? Numericamente igual, esse N é de numericamente, viu? Igual a exatamente o quê? A energia potencial. Tudo bem? E essa energia potencial, que é dada por essa equação aqui, você pode obter exatamente pela área desse gráfico aqui, ó, que no caso é a área de um triângulo. Tranquilo de entender? Muito bem. Então, essas outras duas formas aqui são outras duas formas de você apresentar a energia potencial em função, agora, não mais da carga, mas da capacitância e do potencial, né? Que era carga e potencial, agora aqui capacitância e potencial, e em função da carga também e da capacitância. Onde é que saem essas fórmulas aqui? Deve estar se perguntando aí, né? Onde é que saem essas fórmulas? Fórmula saindo daqui, ó. Capacitância igual a Q por V. Então, o Q é igual a CV. Outra equação, potencial igual a Q dividido por C. Então, pega essas equações aqui
Pega essas equações aqui, tanto esta aqui como esta aqui, e substituindo essas equações. Então, substituindo essa primeira equação aqui, Q, que é igual a C vezes V, substituindo no lugar do Q, né? Então, eu vou ter C vezes V. Então, C vezes V que multiplica V. Então, fica C vezes V ao quadrado, dividido por 2. Pronto. E para outra equação? O potencial é o quê? É Q dividido por C. É isso? Então, é só pegar essa equação aqui e substituir aqui, ó. Então, fica, no lugar do V, eu ponho Q por C. Então, fica Q vezes Q dividido por 2C. Então, fica Q vezes Q ao quadrado, aliás, fica Q ao quadrado dividido por 2C. Porque o C, ele passa dividindo, né? Ó, o que eu estou falando é isso, ó. Energia potencial. Q. Aqui é o mesmo que Q por 2, que multiplica V, né? Concorda? Então, Q por 2 multiplica V. O V é quanto? Q vezes C. Ou, perdão, Q por C. Então fica Q ao quadrado dividido por 2C. Olha aí. Chegamos à equação também com facilidade, né? Então são outras formas diferentes de chegar a esse mesmo valor da energia potencial, né? Só que em função de outras letras. Fique atento a isso aí, porque você vai exatamente resolver o problema, você vai realmente resolver o problema de acordo com as grandezas que o problema te der. De acordo com as grandezas que o problema te der, você vai tentar encontrar qual é a equação que mais tem dados ali para serem trabalhados, né, com facilidade, sem que você precise estar utilizando sem que você precise estar utilizando inúmeras equações, recorrendo a muitas equações para estar substituindo uma equação na outra, né? Então você utiliza a equação que tem mais dados que o problema te deu. Então por isso que a energia potencial está vindo em função de algumas letras, né? Uma hora é Q e V, outra hora é Q e C e assim vai, assim por diante. Tudo bem? E veremos isso com mais facilidade em atividades que iremos realizar ainda. Bem, agora irei falar sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Condutores em equilíbrio eletrostático. Então aqui, se você pensar aqui em três condutores, A, B e até o enésimo termo, né? Pensar em vários condutores. Então esse aqui tem essa grandeza aqui, ó, capacitância dele, carga dele, potencial dele. E o outro também, capacitância dele, carga dele, potencial dele. Então aqui, relacionados a A e A, né? Capacitância, carga e potencial em A, e aqui B, B e B, né? Então, vamos imaginar então a equação que relaciona eles, essa aqui, ó, QA igual a CA vezes VA. E aqui embaixo, QB igual a CB vezes VB. Tudo bem? Essas equações vêm de onde? Eu acabei de mostrar para vocês, né? Capacitância igual a QV dividido por V. Vem daqui. Então vamos imaginar que esses condutores estão eletrizados, né? E vamos ligar ele por fios, né? Ligando ele por fios de capacitância desprezível. Capacitância desprezível. Então, ligando eles por fio de capacitância desprezível, aqui a gente pode ligar até N, né? N condutores. Então, ligando ele por capacitância desprezível, tá aqui, ó. Olha a ligação. Então, aqui aplicando aqui essas equações aqui, essas três equações que foram mostradas aqui, aliás, perdão, essas duas equações que foram mostradas aqui, e aplicando também três, porque eu me refiro também a essa, né? Mas essa terceira aqui, e utilizando também o princípio de conservação das cargas, chegamos a essa equação aqui. Então essa equação é a equação para calcular o quê? Para nos dizer o quê? O que ao final o potencial de um condutor desse vai passar para os demais, né? E eles vão trocar o potencial entre si. Então no final
as cargas vão deixar de fluir. Então, nesse momento que as cargas deixam de fluir, podemos dizer que atingiu o equilíbrio eletrostático. Tudo bem? Então, no momento que as cargas deixam de fluir, o equilíbrio eletrostático foi atingido. Então, qual é o novo potencial eletrostático de cada uma dessas cargas? O potencial eletrostático de cada uma dessas cargas ele pode ser calculado através dessa equação, QA mais QB, se tivesse, por exemplo, três elementos, né? QA mais QB mais QC, dividido por potencial A mais potencial B mais potencial C. Aqui está QN porque isso aqui serve para inúmeros elementos, né? Enésimos até o enésimo T. Tudo bem? Indução eletrostática. Bem, quando eu falei para vocês lá atrás, nos processos de eletrização, eu falei um pouco sobre os três processos de eletrização. Eu falei sobre o processo de eletrização por atrito, o processo de eletrização por contato e falei sobre o processo de eletrização por indução. Por atrito é quando se atrita, por exemplo, uma caneta a uma lã, né? E depois você consegue pegar um pedacinho de papel picado e essa caneta atrai os pedacinhos de papel picado, né? É por atrito. Por contato é quando você tem um elemento eletrizado, aí toca outro elemento, e esse outro elemento que é tocado, esse outro elemento que é tocado, ele passa a ter a média aritmética, né? Ele passa a ter, meio que ele divide as suas cargas com a carga do outro que tocou nele, né? Então meio que faz a média aritmética. Se eu tiver dois elementos, um com carga neutra e outro com carga 4, sei lá, vou botar 2 coulomb, né? 2 coulomb. Depois que se tocam, que se separam, a carga passou a ser quanto? 2 mais 0 dividido por 2 que dá 1, né? 1 coulomb. Então essa é a carga que passa a ser neste momento, 1 coulomb. Essa é a eletrização por contato, é dada pela média aritmética. E a indução é só quando se aproxima, né? Você tem um material neutro, o outro chega e se aproxima. Então com essa aproximação você já induz as cargas elétricas no material que está neutro. Então esse material que está neutro ele passa a polarizar essas cargas. É o que queremos mostrar agora. Só que eu falei e não dei explicações um pouco mais refinadas da coisa, né? Porque não era o momento, mas o momento chegou. Então agora eu vou explicar o porquê que isso acontece. E exatamente a explicação está no potencial elétrico. Bem, então aqui a indução eletrostática a gente temos aqui as bolinhas, né? E os fios que mantêm preso ao corpo, o ar, são condutores. Então a gente tem essas bolinhas aqui, essas bolinhas aqui, essas bolinhas aqui, que elas estão presas a um corpo A que está neutro, né? Só que aqui elas estão ligadas por fios condutores, correto? Seis fios condutores, ó. Um par, primeiro par, segundo par, terceiro par de fio condutor. Aquele elemento está neutro. Essa haste aqui pode ser de metal, pode ser de madeira, pouco importa, não vai importar para a situação, já que esse fiozinho que está ligando essa haste a esse elemento neutro, esse fio aqui é um fio não isolante, aliás, é um fio isolante, né? É um fio não condutor. Então, no segundo momento, aproximamos o que? Aproximamos o bastão desse elemento neutro. Quando aproximamos o bastão desse elemento neutro, esse bastão está eletrizado negativamente. Então, quando ele se aproxima aqui, as cargas positivas tendem a se aproximar do bastão e as negativas tendem a se repelir, ou melhor dizendo, na verdade, são as cargas negativas que se locomovem, né? As cargas negativas elas se locomovem para o outro lado oposto, né? Porque elas tendem a se repelir com as cargas negativas do bastão e aí fica só as positivas. Então, inicialmente, olha como é que estava. Como os elementos estavam neutros, você observava que eles estavam todos coladinhos, né? Um no outro. Não tinha carga elétrica nenhuma. Depois
dessa eletrização por indução, o primeiro par ele passa a se repelir, o terceiro par também passa a se repelir, e só o do meio que permanece inalterado. Permanece inalterado por quê? Porque aqui não teve indução de cargas elétricas no meio, porque as cargas se polarizaram. As cargas positivas ficaram todas de um lado e as negativas ficaram todas de outro. E aqui no centro continuou neutro. Por isso que elas não se alteraram. Então aqui elas passaram a ter a mesma carga, né? Positiva, positiva. Ó. Positiva, positiva. Para esse primeiro par. E para o segundo par, passou a ter as cargas o quê? Negativas, negativa. Iguais se repele, iguais se repele. E aqui permaneceu inalterado. Tudo bem? Passamos aqui para o próximo slide. Então, indução eletrostática. Então, aqui vemos aqui um material, uma bola esférica, né? Uma esfera condutora com cargas positivas. Então, aqui do centro, aqui, ó, isso aqui é só para dizer que em qualquer ponto desse aqui interno, até na superfície, o potencial é o quê? Constante. Ó, igual naquele exemplo anterior. Depois disso aqui, depois dessa superfície para a parte externa, vai o quê? Vai decaindo, né? Vai decaindo. Vai decaindo aqui, ó. Vai decaindo. Tudo bem? E, então, colocamos aqui um corpo neutro em suas proximidades. Quando colocamos um corpo neutro em suas proximidades, observamos que o potencial que ele tende a diminuir, o potencial tende a diminuir, ó, ele permanece constante dentro aqui da esfera também, só que ele tende a diminuir por influência do potencial que é gerado através desse corpo neutro, porque ele tende a trocar potencial com corpo neutro, então ele diminui, né? O potencial diminui. Então aqui, ó, observa também aqui o decaimento, né? Até nesse ponto aqui nas proximidades aqui do corpo neutro. Então aqui dentro do corpo neutro, ele também está em equilíbrio eletrostático. Observa que é constante, né? Observa que é constante. Só mudar aqui a cor, fica mais interessante. Então aqui também, ó, aqui também ele é constante. E a partir deste ponto aqui, a partir da carga positiva, ela começa o quê? Decair. Correto? E agora, quando a gente tem esse mesmo corpo aqui, corpo neutro inicialmente, e ele sofre aterramento. Então aqui ocorre o mesmo princípio, né? Acabei de explicar, potencial lá. Aí depois aqui, explicado também. E o que tem de novo é nesse ponto aqui, exato, né? Exatamente, né? Tem de novo nesse ponto aqui. Aqui também é constante, né? Está com equilíbrio eletrostático aqui dentro. Depois decai, vai decaindo com a distância. Quando chega aqui dentro, ele permanece inalterado, né? Também tem equilíbrio eletrostático aqui dentro, entre uma extremidade e outra do corpo neutro. E a partir daqui ele faz o quê? Ele decai. Né? O potencial ele passa a ser o quê? Negativo. O potencial ele passa a ser negativo por quê? E observa que o potencial aqui ele passa a ser negativo por quê? Porque as cargas são negativas. Então, aqui inicialmente que tinha cargas positivas, essas cargas positivas elas foram neutralizadas, elas tiveram seu porque assim, esse corpo neutro aqui, ele tem um potencial maior do que o potencial da Terra, né? A Terra é neutra, cargas positivas e negativas em igual quantidade. Então, quando ele é aterrado, os elétrons eles tendem a subir, né? Os elétrons eles tendem a subir para exatamente neutralizar, eles tendem a subir para exatamente neutralizar com as cargas positivas. Então, como as cargas negativas passam a ser em maior quantidade, ele fica
eletrizado negativamente. E esse potencial elétrico aqui, como ele fica eletrizado negativamente, esse potencial elétrico aqui, ele tende o quê? Ele tende a crescer, o potencial elétrico tende a crescer com o aumento da distância. Então, quanto mais vai aumentando a distância aqui, deixa eu dar continuidade aqui, deixa eu botar verde aqui, né, para dar continuidade a essa linha. Quanto mais aumenta aqui, ó, ele começa aqui. Quanto mais aumenta a distância, ele começa a aumentar seu potencial. O potencial negativo ele vai aumentando de acordo com que a distância vai aumentando, né? Só que com sinal negativo, correto? Então, assim que funciona a indução eletrostática no material. Curiosidade: blindagem eletrostática. É um fenômeno físico em que o campo elétrico é sempre nulo. Ó. Então, a blindagem eletrostática é um fenômeno físico no qual o campo elétrico é sempre nulo. Campo elétrico, ó. Campo elétrico é sempre nulo no interior de uma superfície condutora. Isso ocorre devido à distribuição das cargas elétricas na superfície do material, atingindo o equilíbrio eletrostático. Atingindo o chamado equilíbrio eletrostático. Então, quando as cargas param de fluir de um lado para o outro, a gente pode dizer que ocorreu um equilíbrio eletrostático. Então, se você tem uma superfície condutora, um material, um metal, um aço, então, esse aço, você imaginar uma esfera de aço, ou uma gaiola pode ser também, essa gaiola ela cria um potencial. Ela cria um potencial, cria um campo elétrico. Só que o campo elétrico dentro dela vai ser nulo. Então, se você estiver dentro de uma gaiola feita de metal e ela sofrer descarga elétrica, por maior que ela seja, independente do valor dessa carga elétrica, você que está dentro da superfície, que não está tocando nenhuma das paredes, né, você não vai sentir influência nenhuma dessa descarga elétrica que está sendo lançada sobre a superfície dessa gaiola. Tudo bem? Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou passar aqui um vídeo para vocês aqui explicando como é que funciona exatamente esse fenômeno na prática. Aconteceu no feriado de Páscoa, mas só agora a imagem caiu na rede. O maior avião comercial do mundo, o A380, se preparava para pousar no aeroporto de Heathrow, em Londres. E um cinegrafista amador, olha só, registrou o momento em que o superjato foi atingido por 2 raios. 500 pessoas estavam a bordo. O vídeo é assustador, é verdade. Mas episódios como esse não são tão incomuns assim não. Difícil é ter a sorte de fazer o que esse camarada fez, registrar o momento exato. Para aqueles que têm medo de voar, vale lembrar que os aviões estão preparados para receber essas descargas elétricas. Os passageiros ficam isolados dentro da fuselagem, fica tudo bem, portanto, não há perigo algum. Bem, você verificou aí o fenômeno do equilíbrio eletrostático, né? Mais especificamente a blindagem eletrostática. Nesse fenômeno aí você observou que as pessoas que estavam dentro do avião elas não sofreram influência nenhuma dessa descarga elétrica. Nem as pessoas, nem a fuselagem do avião sofreu nenhum dano, nem a parte elétrica, nem nada. Exatamente por conta disso, porque o avião, como a carcaça dele é de aço, ela tende a criar essa proteção a descargas elétricas. Então tudo que está tudo que está abaixo da superfície dessa carcaça fica protegido, né, como eu acabei de citar. Eu agora na sequência eu vou mostrar mais um vídeo para vocês possam se familiarizar melhor com o tema e entender um pouco melhor a explicação de um professor aqui agora. Por falar em eletricidade, o Brasil é hoje um dos países com maior incidência de raios no mundo. E quando se está ao volante no meio de um temporal, sempre aparecem dúvidas.
Dentro do carro, estamos protegidos contra raios? Dentro do carro, sim, é um lugar seguro, porque ele está blindado eletricamente. Para ilustrar, carrinhos de alumínio, bonecos de cobre e um aparelho que simula os raios. E mesmo que eu tente atingir a pessoa lá dentro do carro, a carcaça ela blinda, ela não deixa a corrente elétrica penetrar no carro. Os pneus funcionam como isolantes? Em dias de chuva, o pneu molhado ele acaba sendo um bom condutor. Então é lenda. O que protege, na verdade, a pessoa não são os pneus, mas sim a estrutura metálica do carro, que é a gaiola de Faraday. A corrente elétrica ela não entra, mas sim ela percorre o metal em volta do carro sem atingir a pessoa que está dentro. É perigoso ficar com a porta aberta ou com os pés encostados no chão? É perigoso sim a pessoa ficar com o pé para fora, encostar na carcaça do carro e nesse instante ocorrer uma descarga. O ideal é que a pessoa fique com os pés para dentro, com as mãos para dentro e com a porta fechada de preferência. E para quem brinca carnaval na chuva, cuidado quando estiver perto dos carros. Quem está fora corre mais riscos do que quem está dentro do veículo. Nesse caso, a pessoa está fora do carro. Logicamente, aqui ele vai ser um alvo, porque ele está num ponto mais alto. Vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, um trio elétrico. Tem pessoas em cima, né, e tem pessoas embaixo, em volta do trio. A gente pode ver que a faísca ocorre do caminhão para essa primeira pessoa, dessa primeira pessoa para a segunda pessoa e essa segunda pessoa para o terra. Porque em altas tensões, altas voltagens, o ar, que é um isolante, passa a ser um condutor. Bem, você acabou de ver aí o vídeo mostrando a descarga elétrica na superfície de um carro, né? Ele também citou também uma curiosidade falando também a respeito dos trios elétricos em época de carnaval. Então você percebeu aí com extrema facilidade que quando essa descarga elétrica atinge a capota de um carro, quem está dentro do veículo está protegido. Agora, se estiver fora com a porta aberta, aí pode sofrer diretamente essas influências dessas cargas elétricas, né? E vinha receber uma descarga elétrica bem forte. Certo, agora prossigamos aí. Depois desse entendimento básico aí, como se aplica, vou mostrar aqui um esquema aqui físico para vocês entenderem melhor. Então você imagina isso aqui. Imagina um campo elétrico, né? Duas placas de um capacitor. Positiva. E do outro lado negativa, né? Aqui você tem o campo elétrico orientado da carga positiva para a carga negativa. Então, o campo elétrico. Aí você tem o material aqui. Material aqui dentro. Esse material aqui ele possui cargas positivas e negativas. Só que inicialmente esse material está neutro. Então imagina que quando esse material neutro, que é condutor, ele é inserido dentro de um campo elétrico, ou seja, um campo elétrico passa pela sua superfície, ocorre a polarização das cargas. Então aqui dentro fica as cargas, se orienta as cargas negativas e aqui se orienta as cargas positivas. Ou seja, e esse campo elétrico aqui tende a ir mesma direção no sentido contrário ao do campo elétrico externo, né? Que é o que está em vermelho.
Então esse campo elétrico aqui, esse campo elétrico é chamado de campo elétrico induzido. Campo elétrico induzido. Então, gera-se esse campo elétrico induzido aqui dentro. E esse campo elétrico induzido, exatamente, ele é produzido, de acordo com as propriedades do material, exatamente para anular, né, para tornar esse campo elétrico em equilíbrio eletrostático, campo elétrico interno. Então, independente da descarga elétrica que está dando aqui fora, das cargas elétricas envolvidas, gera-se esse campo elétrico induzido aqui dentro deste material, para que exatamente possa-se obter o equilíbrio eletrostático e assim proteger e assim não sofrer influência alguma de campo elétrico aqui dentro, para pessoas ou quaisquer coisas que estejam aqui dentro do interior, né, deste condutor. Correto? Então, depois dessa breve explicação, iremos agora para exemplos, né? Exercícios. Então, vamos para o exemplo aqui. A figura a seguir representa uma esfera metálica eletrizada com uma carga positiva aqui, em equilíbrio eletrostático. Aqui estão os pontos, né? Essa carga aqui, em equilíbrio eletrostático. Então, vou analisar aqui as alternativas, né? Do que se pede. Então, a respeito da intensidade do campo elétrico E e do potencial elétrico V, nos pontos indicados, podemos afirmar que o campo elétrico em 1, em 2, em 3, em 4 e em 5 é igual a zero. Isso aqui é uma afirmação falsa. Por que a afirmação falsa? Por que a afirmação é falsa? Porque o campo elétrico, só voltar aqui a figura, o campo elétrico em 1, em 2, em 3, em 4, ele é o mesmo, né, em equilíbrio eletrostático. Só que na superfície, ele já é diferente. Na superfície, ele é maior do que o campo elétrico aqui. Ou seja, aqui 1, 2, 3 e 4 são nulos, e aqui em 5 é diferente de zero. Então, por isso a alternativa está falsa. Então, E1 é igual a E2, que é igual a E3, que é igual a E4, que é zero. Só que todos eles são o quê? Eles são menores que E5. Exatamente porque E5 ele é maior que zero, né? E5 é maior que zero. A superfície não é nula. Então, falso. Item 2. Potencial 1, 2, 3, 4 e 5 é maior que zero. Voltamos a verificar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 é maior que zero. Verdade. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, todos os potenciais até aquele que está na superfície do material, eles são sempre o mesmo, né? Só que eles não são nulos, não necessariamente são nulos. A gente pode afirmar que eles têm valores diferentes de zero. Mas a diferença entre eles, entre 2, o potencial 2, o potencial 3, ou 2 e o 5, entre o 4 e o 1, entre o 1 e o 5 e assim por diante, a diferença entre eles é nula, só que eles não são nulos. Falei isso para vocês na aula anterior. Então, o item está o quê? O item está correto, né?
Então, o item está correto. Falso. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Verde, verdadeiro. Verdadeiro. E o 4 aqui? E1 é menor que E5 e o potencial 1 é menor que o potencial 5. Bem, o potencial 1, ele não é menor que o potencial 5. Ele é exatamente o quê? Ele é igual. Ele é igual. Então, só por isso aqui, isso aqui é falso, né? Isso aqui é falso. Isso aqui é falso. O potencial 1, ele não é menor que o potencial 5. Ele é exatamente o quê? Igual. O item anterior, considera igual. E E1 é menor que o potencial 5. Isso aqui é verdadeiro. Que é verdade. Só que como os dois têm que ser verdade para que o item seja verdade, acaba que a resposta fica sendo o quê? Falsa, né? Item 8. Potencial 1, 2, 3, 4, 5 é igual a 0. Falso. Acabei de explicar também. A diferença de potencial entre eles é 0, só que eles não são 0. 16. É 1, é 2, é 3, é 4 igual a 0. Ó, acabei de falar lá em cima. Então é verdade. Potencial em 5 é maior que 0. Verdade também. Potencial em 5 eu acabei de falar para vocês que é maior do que 0. Então dei como a resposta da soma. Então quanto é que deu a resposta? A resposta vai ser 2 mais 16 e mais 32. A resposta vai ser 50. Essa é a resposta correta. Somatória dos itens. 50. Vou só apagar aqui rapidamente. Bem, partamos agora para o exemplo 2. Analise as proposições seguintes. A capacitância de um condutor, do material, a capacitância de um condutor depende do material de que ele é feito. Primeiro item. Verdadeiro ou falso? Falso, né? A capacitância, ela não depende do material na qual o material é feito. No condutor esférico, a capacitância é tanto maior quanto maior fosse o raio. Você quer o quê? Só lembrando a equação da capacitância. Capacitância é igual a raio dividido pela constante eletrostática. Então, o raio é diretamente proporcional à constante eletrostática. Logo, o item está coberto de razão, está correto. E no item 3, dois condutores esféricos, um de cobre e outro de alumínio, de mesmo raio e em um mesmo meio, possuem capacitâncias iguais. Os condutores esféricos, um de cobre e um de alumínio, de mesmo raio e em um mesmo meio, possuem capacitâncias iguais. Responda de acordo com o código. Então, dois condutores esféricos, um de cobre e outro de alumínio, do mesmo raio e um mesmo meio, possuem capacitâncias iguais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Você pensa em dois condutores esféricos, um de cobre, de materiais diferentes, né? Um de cobre e um de alumínio. Eles têm o quê? O mesmo raio. Estão dentro de um mesmo meio. Eles possuem capacitâncias iguais? Eu acabei trocando aqui. É verdadeiro, né? Falei que era verdadeiro, coloquei falso. Então aqui é verdade. Ou seja, a capacitância ela não depende exatamente do material do qual o condutor é feito. Ela depende exatamente do quê?
da forma geométrica e do tamanho do material, né? Do meio no qual está inserido. E além do meio no qual está inserido. E do raio também. Só que aqui o raio falou que é igual. Os materiais não importam. Cobre e alumínio não importam. Então, esse item está correto. Então, logo, item correto 2 e 3. Aqui. Então, item correto 2 e 3. Alternativa correta, letra C. Letra C de casa. Resolvido, partamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. Uma esfera metálica positivamente carregada é aproximada sem encostar da esfera do eletroscópio. Em qual das seguintes alternativas melhor se representa a configuração das folhas do eletroscópio e suas cargas enquanto a esfera positiva estiver perto de sua esfera? Então, o que a gente tem? Aqui temos um bastão, né, eletrizado. Ele se aproxima do outro bastão. Nessa alternativa, a gente percebe que isso aqui não faz sentido, né? Porque se o bastão está eletrizado com carga positiva, a carga de igual sinal que está no eletroscópio, ela tende o quê? A se repelir, então ela tende a ir para outra polaridade, para o outro lado, né? Para outro, tende a se distanciar dessa carga aqui, então ela tende a correr dessa carga. Aqui tende a se aproximar e a carga com sinal contrário, que nesse caso é negativo. Então aqui está correto, está incorreto, faz sentido, aqui também não. Então ficamos entre essas três, ó. Então, a carga positiva ela é atraída pela parte superior do eletroscópio negativa, pela bolinha aqui, né? A bolinha carregada do eletroscópio. A bolinha aqui que é um condutor, que pode ser revestido de alumínio, né? Então, ela fica com sinal contrário. E nos extremos, né? No outro polo, que vai descendo por aqui, vai descendo as cargas positivas. E as cargas positivas vão descendo por aqui, né? Tentando se distanciar ao máximo das cargas positivas do bastão. Então elas vão descendo por aqui. Então elas descem para cá e descem para cá, fazendo com que essas abinhas aqui do eletroscópio, normalmente são feitas de filetes de alumínio, elas se repilam, né? Elas ocorra a repelência entre elas. Então elas se repelem. Diferente dessa daqui. Então aqui nessa primeira parte está correto. Só que aqui elas vão descer carga de sinal ao contrário, no caso as positivas. E aqui inicialmente isso aqui está neutro. E aqui não faz sentido porque elas não estão, elas estão se aproximando uma da outra. Então se aproximando faria sentido porque são sinais contrários, mas não faz sentido porque todas as negativas elas tendem a ficar aqui, ó, nessa esfera, essa bolinha, para exatamente ser atraída pelas positivas. Então aqui embaixo só fica uma carga de igual sinal à carga do bastão. Se aqui fosse negativa, aqui nos dois filetes ficaria negativo. E se repeleriam da mesma forma, que ficaria nesse formato aqui, ó. Nesse aqui, exatamente aqui, ó. Correto? Então, item correto, letra C de casa. Bem, aqui estão as referências. Referência, o livro. Aliás, o livro aqui do Elo Galton Newton, o livro que nós usamos, né, na disciplina. Aqui tá os vídeos retirados do YouTube, né? 2 vídeos que vocês viram aí, retirados do YouTube. Tá aqui todas
as suas referências, caso vocês queiram buscar lá. Garantir os direitos autorais, né, do autor, ou pelo menos de quem postou, né. Aqui a mensagenzinha que já tinha sido deixada no vídeo anterior. O segredo da força está na vontade, né? Então, você tem que ter muita vontade, muita garra para conseguir vencer todos os obstáculos que se apresentam perante você. Então, muita força, que esse é o segredo da vitória, né? Sigamos que vai dar tudo certo. Então, agradeço vocês até aqui por ter assistido essa videoaula. Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado. Nos vemos aí nas próximas aulas. Um abraço em todos, até mais.